Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Palavras do Mestre Jesus, anotadas pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 8. Ótima noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Amigo Tonefon. Estamos aqui para mais uma atividade da última terça-feira do mês, nesse 31 de agosto de 2021. Mês em que nossa casa, o NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, Salvador, Bahia, completou 47 anos de existência no planeta Terra. Nossa gratidão a todos, encarnados e desencarnados, que trabalham na manutenção desse foco de luz. Hoje nós vamos receber um irmão da cidade de Vitória da Conquista, aqui no estado da Bahia, Arilson Ferraz, que vai nos brindar com as suas reflexões sobre o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que têm puro o coração. Seja muito bem-vindo, Arilson. Antes de te passar a palavra, eu vou chamar aqui a nossa tela o nosso irmão Nilson Sampaio, que está aqui conosco, para as suas saudações e a nossa prece inicial. Bem-vindo, Nilson. Olá, Cissa. Olá, amigos do NEPOM. Que Jesus nos abençoe a todos nós, nos guarde. Como sempre, estamos aqui reunidos no final do mês, nossos grupos de estudo da casa, para fazer mais uma vez essa explanação do Evangelho, né? E caminharmos junto com Jesus, principalmente nesse grande momento que a humanidade vem passando. Vamos fazer a nossa prece para darmos início aos nossos trabalhos da noite. Querido amado Mestre Jesus, querido Senhor, agradecemos a Ti por este grande momento em nossas vidas, que possamos continuarmos trabalhando na vossa seara, com a vontade, com amor, com carinho e responsabilidade. Abençoa a todos nós, a nossa casa NEPOM, a todos os trabalhadores, a nossa presidência, aos nossos estudantes que nos acompanham durante todo o mês, nas salas de estudos virtuais, e que nesse grande momento, Senhor,
fazemos a nossa grande culminância, reunindo-nos todos nós na presença do Seu Evangelho. Guarda-nos e protege-nos, hoje e sempre. Que assim E assim seja. Muito obrigada, muita paz a todos e ótimas reflexões. Vamos passar a palavra para a explanação doutrinária do irmão Aurilson Ferraz. Seja muito bem-vindo. Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. Agradeço desde já o convite para juntos refletirmos sobre essa mensagem tão profunda que Jesus nos trouxe. Quando ele dissera, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus, as criaturas claramente ficaram encantadas. Mas se analisarmos de forma mais profunda, vamos perceber que esse ver a Deus não traria grandes coisas para aquelas almas. O que Jesus queria, na verdade, informar é que este ver Deus não seria tão somente uma visualização do ser espiritual que governa o universo. Seria mais profundamente compreendê-lo e tê-lo dentro de nós. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Se formos analisar à luz do Espiritismo, nós estamos bem longe de ter o coração puro para chegar a esta grande glória do Espírito de se deparar com o Ser Supremo. Vamos notar que ele vai trazer essa bem-aventurança como uma proposta de convidar as criaturas à autotransformação. Do contrário, nenhuma criatura seria feliz se não se tornasse humilde, se não purificasse o coração, se não fosse misericordiosa, se não entendesse as funções do sofrimento e pudesse vivenciá-lo com resignação. Assim, Jesus deixa uma esperança para que as criaturas pudessem buscar de forma mais intensa, mais fervorosa, a ligação com o pensamento do nosso Deus Criador. Pensamento este que Jesus estava trazendo. Se analisarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber capítulos que compõem este dizer de Jesus, quando trata basicamente da relação que Jesus faz do ser puro com as crianças, demonstrando que a inocência dos pequeninos, abraçada por nós, poderia nos ajudar a vencer várias etapas do processo evolutivo. Só que isso também nada mais é do que uma forma de mostrar para onde deveríamos ir, nos tornarmos simples e humildes, porque sem humildade é impossível enxergar a Deus, ver a Deus em sua totalidade, dentro de nós, em nossas vidas. Assim, Jesus utiliza a criança para nos mostrar quão distante estamos desta pureza, quando ainda estamos soterrados pelas imperfeições que carregamos. Daí é forçoso que façamos um exame acerca do nosso nível evolutivo e vermos se temos condições, ainda nessa existência, de conquistar esta humildade ou esta simplicidade, o máximo, claro, que pudermos, para nos haver muito mais com Deus do que nos dias atuais, para podermos entrar numa conexão mais intensa com o Criador do Universo.
Mas como nós estamos em estágios bem primitivos, no tocante à sombra que ainda nos caracteriza, é importante entender que essa pureza de coração, ela nos convida a um caminho que a criatura nunca quis trilhar, que é o caminho do autodescobrimento. A criatura, desde o momento em que saiu das cavernas, se encantou com o mundo exterior e, a partir daí, dedicou-se a desbravá-lo, a conquistá-lo. E, ao perceber os prazeres que este mundo exterior poderia lhe oferecer, chafurdou-se nesse cipoal de ilusões e que até hoje dificulta a criatura de se encontrar. E vamos perceber isso em Jesus, esse convite de Jesus, em alguns encontros que gera algumas falas que se transformaram em máximas do Evangelho. Jesus fazendo exatamente este convite. Quando ele vai dizer que o mal não é o que entra na boca do homem, é o que sai. Porque o que sai brota das nascentes do coração. É ele também que vai dizer de que adianta lavar o exterior do prato se o coração está cheio de iniquidades e rapina. Novamente, ele vai chamar os doutores da lei de sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Outra vez, ele também vai nos dizer que o reino dos céus não está fora, está dentro de nós. Então, essas falas de Jesus deixa bem claro para nós que ele queria dizer que a felicidade, a paz que desejamos, se forma na intimidade de cada um. Quando as criaturas ainda imaturas acreditavam que precisavam seguir rituais para poder entrar na graça do Senhor. A melhor maneira de purificar o coração é melhorando-se por dentro. Mas como fazer esse trabalho se nós não conhecemos esse por dentro? Esse mundo desconhecido que somos nós. Como podemos deter o egoísmo e todos os seus filhos e filhas diletos e diletas que compõem essas imperfeições que predominam em a natureza humana, complicando as nossas existências, quando essas imperfeições dominam os nossos comportamentos, criando equívocos, gerando débitos e logo karmas. Ficamos sempre presos no rol das reencarnações, dos resgates, refertos de sofrimento, simplesmente porque nós ainda não encontramos o endereço de nós mesmos. Daí Jesus vai deixando claro para todos aqueles que o reino dos céus estava dentro, o que deve ter frustrado muitos daquela época, que trabalhavam a vida inteira nos campos da religiosidade, basicamente da religião, para encontrar esse reino circunscrito em algum lugar. E Jesus os frustra dizendo, mas não está em nenhum lugar, está dentro de você, porque felicidade e paz é estado da alma. Assim, nesse convite é que Jesus vai mostrando a nós da necessidade de nos haver com esse mundo interior. Mas se tivéssemos interessados em saber como entrar nesse mundo interior, é através de uma oração, podemos até usá-la. Mas, a princípio, é tirar um tempo para se pensar. Como assim tirar-se um tempo? Bem, é só examinarmos que nos dias atuais a ansiedade graça pelo mundo afora. Não temos tempo, a não ser para as coisas do mundo, para as preocupações do dia a dia, para a nossa sobrevivência. Talvez, neste momento em que estamos reunidos, os espíritos amigos que nos acompanham possam se aproximar de nós,
porque nem sempre estamos com mente conectada para que eles possam se aproximar e lançar pensamentos saudáveis e se aproximar de nós, nos dando seus conselhos, nos envolvendo de vibrações saudáveis. A criatura corre acelerada em busca das coisas que passarão, que a morte há de tragar. E a criatura restará tão somente com o que fez de si internamente. André Luiz vai dizer: estagiarás na faixa vibratória no mundo espiritual equivalente ao seu estado interior. Então, se examinarmos agora e se desencarnássemos exatamente agora, saberíamos basicamente em que estágio evolutivo ou em que nível vibratório estaríamos mergulhados. Por conta disso, precisamos seguir um roteiro em busca dessa pureza de coração. E esse roteiro começa com todos nós dando os braços a uma personagem que a criatura humana foge constantemente: a solidão. Mas como assim, Arilson? A criatura precisa utilizar desta solidão ou produzi-la para que ele tenha um distanciamento desses ruídos que o mundo traz. Retirar um momento em particular para se pensar, para se avaliar. Infelizmente, a criatura costuma fazer isso só quando está sofrendo. Aí ela para, aí ela reflete, aí ela faz alguns acordos com Deus. Ela tenta fazer barganhas com Deus. Ah, Senhor, se eu melhorar, eu hei de orar mais, eu hei de servir mais. Ah, se essa prova passar, eu hei de renovar a minha vida, transformar-me. Mas, semelhante aos leprosos que foram curados e não voltaram até Jesus, muitos de nós, ao nos vermos curados, voltamos à mesma vida, tendo os mesmos comportamentos. E eu aproveito e abro um parêntese para lembrar, nesses tempos de pandemia, desse novo normal, que as pessoas estão procurando entender. Como é que nós vamos agora, viver um novo normal? Mas é bom enfatizar que, na verdade, nós deveríamos mais nos preocupar não com esse novo normal, mas com esta nova moral. Porque se sairmos das nossas casas, depois da pandemia, do jeito que entramos, qual foi a lição que nós aprendemos nesse processo de turbulência que a Terra viveu? O que houve de ganho? Se a criatura sair das suas casas, depois de estarem livres da pandemia, para voltar à vida que tinham, o que nós fizemos de diferente, semelhante aos leprosos que Jesus curou, e que o próprio Mestre ficou sabendo que eles só quiseram ficar curados para voltar à vida com as paixões do mundo, para voltar a ter os mesmos comportamentos que tinham. Apenas um voltou para louvar Jesus. Então, é importante entender que esse período longo em que a humanidade foi detida pela pandemia foi para que esta tivesse condições de pensar sobre seus comportamentos, sobre a sua maneira de viver e de se relacionar com a vida e com os outros. Para, ao ver a porta aberta e a liberdade de poder voltar à vida normal, ela pudesse estar renovada, com valores transformados, e assim um ser melhor, para que não precisasse passar por um drama maior. Não sei se vocês lembram que quando Jesus livra aquela mulher de ser apedrejada, quando ela já estava saindo, Jesus disse: agora vá e não tornes a pecar.
para que não te aconteça algo pior. Então, se a humanidade não entendeu a corrigenda que a pandemia estabeleceu, a mando de Deus, então há de esperarmos coisas piores. Porque se a criatura não desperta pelos caminhos do amor, certamente ela vai despertar pelos caminhos da dor. Mas vamos torcer para que não seja assim. E voltando para os caminhos da pureza do coração, é imperioso que busquemos a solidão. Um momento conosco para fazer o balanço. Um balanço que talvez as criaturas, muitas delas, nunca fizeram. Um balanço de si mesmas. Analisar a própria vida, o que já viveu, o que já fez, e este fazer foi positivo? Foi negativo? Examinar se aproveitou bem o tempo, se nesse período, como cristãos que somos, aproveitamos para cuidar também do espírito, utilizando a transformação moral como o primeiro caminho para a aquisição da paz. Se abrimos o coração para servir a quem precisa, a quem chora. Se passamos a despejar o bem onde quer que estivéssemos. Caso não, a criatura no seu balanço vai estabelecer naturalmente um programa novo. Mas precisamos de uma certa solidão para fazer silêncio e examinar a nós mesmos. Este exame, a benfeitora Joana de Ângeles nos propõe que examinamos o que temos de negativo e o que temos de positivo. Mas ela nos dá outra orientação. Ao percebermos o que é negativo, não vamos nos menosprezar. Ao perceber o que é positivo, não vamos nos exaltar. Estamos bem aquém das conquistas espirituais que carecemos ter. Façamos, diz a benfeitora, apenas um olhar como se fosse olhando para um outrem, entendendo a sua realidade de sombra e de luz. Não iniciar uma luta, porque diz a mesma benfeitora, num título, num texto chamado Ser Bipolar, que a criatura nunca deve lutar para vencer a si. Nunca a luz deve lutar contra a sombra. Mas a criatura precisa auto-iluminar-se. Porque vamos imaginar que estivéssemos todos nós envolvidos por uma grande escuridão. E começássemos todos a lançar impropérios em relação a essa escuridão, dizendo: saia daqui, escuridão, afaste-se de nós, você não vale nada, desapareça daqui. A escuridão continuaria no seu lugar, mas eis que um de nós resolve acender um fósforo. Daqui a pouco outro vem e acende uma vela. Outro mais adiante acende um maçote. Outro uma lâmpada. E automaticamente a sombra vai batendo em retirada. Assim é o mundo interior. Não adianta dizer: eu tenho que mudar isto. Eu não posso ser assim. Eu não posso ser ciumento. Eu não posso ser irritado. Eu não posso ser egoísta. Eu tenho que parar com isso e fazer essa luta cansativa que, como diz a benfeitora, só nos leva a desgastes emocionais. O caminho para fazer com que a sombra desapareça de dentro de nós é a autoiluminação. E para autoiluminar-me, ao detectar as minhas imperfeições e as minhas virtudes, eu vou fortalecer as virtudes e estabelecer um programa para iluminar-me,
porque à medida que eu me ilumino, desaparecem as sombras que eu carrego. Mas de onde vêm essas sombras? Essas sombras vêm dos períodos primitivos, que de reencarnação em reencarnação trouxemos, somos um feixe de informações desses períodos de antanho. Por isso, é preciso solidão para se pensar. Ao detectar as imperfeições, estabelecer um programa para começar a fazer com que esta área sombria se ilumine, a começar pelo conhecimento. As criaturas, nós todos precisamos buscar o conhecimento, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A criatura vai compreendendo de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. A doutrina espírita nos chegou exatamente para nos convidar a examinarmos por dentro, nos localizando, dizendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E da excelência do poder de Deus, quando nos conferiu, quando nos deu de presente bênçãos que podem nos ajudar a alcançar essa felicidade, para alcançarmos essa pureza de coração. Há pessoas que reclamam quando estão enfrentando os seus desafios e chega muitas vezes a dizer que Deus não as ajuda. Mas vamos examinar alguns presentes que Deus nos deu e vamos depois questionar se realmente temos algo a pedi-lo. O primeiro presente que Deus nos ofertou foi a imortalidade da alma. Somos indestrutíveis, queira você crer ou não. Mas Deus, na sua misericórdia, nos concedeu inteligência, esse atributo. Depois, liberdade de ação, livre-arbítrio. Por fim, Ele nos oferta as reencarnações, dando-nos um tempo ilimitado para podermos nos tornar seres puros. Como diz o Livro dos Espíritos, sair do átomo para o arcanjo. Através das nossas escolhas, vamos acelerar esse processo ou não. O ritmo quem vai dar é cada criatura. Sabedores nós todos de que esta é nossa fatalidade, sermos felizes. De um jeito ou de outro, a criatura tornar-se-á feliz, plenamente. A criatura não retrograda, ela pode estacionar, estagnar-se em algum período. Mas a lei de evolução há de impulsioná-la a crescer, caso ela tenha e ficar, pelo viés do sofrimento. Então, quando nós entendemos as bênçãos que Deus nos deu, não temos mesmo o que pedir a Ele. Porque se eu tenho liberdade de ação, inteligência e sou imortal, e oportunidades reencarnatórias diversas para eu conquistar a minha paz e a minha felicidade, bem, agora cabe a nós. Então vamos voltar à conquista de nós mesmos, desse reino dos céus que Jesus nos mostrou. E é aí que a gente adentra buscando a solidão, o exame, a constatação da nossa realidade interior e a partir disso criar um programa de mudança que vai nos pedir vigilância. Porque, por exemplo, se eu me proponho vencer o ciúme, tudo bem, eu entendo que é um comportamento enraizado em nós e que não sairá tão somente por um comando. Ele vai aparecer no cotidiano. Bem, eu já o detectei e quero eliminá-lo. Bem, eu preciso pensar, estudar sobre o que é esta imperfeição. O ciúme é filho dileto do egoísmo, que quando sente que está perdendo alguma coisa, lança o seu capataz para cobrar.
Daí o ciúme cobra. O ciúme busca tudo aquilo que a criatura teme perder. Cobra, persegue e luta com todas as formas para deter o ser, o objeto possuído. Bem, se eu entendo que o ciúme me leva a me tornar um mendigo de afetos ou de coisas, bem, eu preciso combater isto com alto amor. A criatura que se ama, ela se nutre, e nutrida de afeto, não tem necessidade do afeto do outro. Não que não há de compartilhar, não que não há de receber, mas no que pese ser feliz, ninguém precisa do afeto de outrem. Examinarmos a postura de Jesus, um ser pleno, que para ser feliz, amava a todos. Perceberam a diferença? Não era amado por todos, porque a benfeitora Joana de Ângeles também vai nos dizer: as criaturas que buscam ser amadas estão na infância psicológica. Quando elas amadurecem, elas se dispõem a amar, porque o amor é assim. Quanto mais se divide, mais se multiplica. Então a criatura que ama é uma criatura realizada, porque ela está preenchida em si mesma. Ela dá do que tem, e não como as criaturas que querem ser amadas. Elas ficam sempre numa ânsia, num vazio, e são capazes de fazer muitas coisas para obter este amor do outro, que quando resolve ir embora, leva o seu sentimento e nós voltamos para o nosso vazio. Daí a importância de nos amar para nos autoiluminar, para conquistar esse coração puro. Então, eu vou me autoamando, exercitando o autoamor, e naturalmente o ciúme vai perdendo espaço. Porque eu vou percebendo que se eu quero afeto, não será pelo viés da cobrança que eu vou tê-lo. E se por acaso ele vier por este viés, eu nunca saberei se é legítimo, porque ele não veio de ordem espontânea. Veio por uma cobrança minha. Eu estou dando só um exemplo do ciúme para a gente poder saber lidar com as imperfeições. A gente precisa de ter vigilância para perceber quando os movimentos, os sintomas do ciúme começam a chegar, e ali a gente começa no raciocínio, no conhecimento que a gente vai tendo ao estudar o Evangelho, ao estudar a doutrina espírita. Nós vamos entendendo os caminhos que devemos trilhar ali naquele momento para que esse ciúme perca força, não seja alimentado. E daqui a pouco, eis que nós não estaremos mais sentindo aquela imperfeição. Ou se ela aparecer, será de forma bem frágil, não conseguindo dominar o nosso comportamento. E assim, para todas as outras imperfeições, um trabalho de vigilância e de oração. Não oração para pedir a Deus coisa nenhuma, porque às vezes também a gente, no interesse de nos autoiluminar, a gente costuma pedir a Deus: Senhor, Deus, me dê paciência, me dê paz, me dê luz, me dê tolerância, me dê amor. Gente, Deus não dá isso a ninguém. Ele já deu, do momento em que nos criou. Todos os seus atributos estão instalados em nós. A genética divina está em nós. E foi por conta disso que ele nos deu todos aqueles atributos e a reencarnação, para que as sementes que ele deu desenvolvesse ao longo do processo evolutivo até alcançarmos a plenitude, Deus em nós. É claro que vocês devem lembrar de uma história, um conto, que um homem vai para o mundo espiritual e ele, na ânsia de encontrar a felicidade, ele se depara com uma loja, escrita Loja de Deus. Ele achou aquilo estranho. Entrou, olhou, havia um balcão e por detrás deste, um anjo. Ele se aproximou e disse: Loja de Deus? O anjo disse: sim, meu irmão. Aqui temos todas as virtudes do Criador.
O homem inquieto disse: qual o valor? Aqui nenhum valor, tudo é de graça. Ele, empolgado, diante das carências que trazia, ele disse: então anote aí, eu quero 1 quilo de paciência, eu quero meio metro de tolerância. E foi pedindo várias coisas. Eu quero um saco de 25 quilos de felicidade. E o anjo, tranquilamente anotando, fez uma lista enorme. Quando terminou, o anjo foi à prateleira, pegou um pacotinho bem pequeno e entregou. O homem ficou ensimesmado e disse: mas o tamanho da lista é grande e você me dá apenas um pequeno pacote? Ele disse: sim, porque aqui na loja de Deus nós só vendemos as sementes. E foi exatamente isso que Deus nos deu, as sementes dos seus atributos. Cabe a cada um plantar, regar e colher. Então é importante entendermos que esse trabalho é nosso. A prece que vamos fazer é para pedir força para a gente não desistir da tarefa de auto-iluminar-se. Porque, como nós não temos hábito de fazer isto, a gente começa essa semana muito empolgado, na outra semana abandona, como muitas outras coisas das nossas vidas. Nós não aprendemos ainda a dedicar esse espaço para o essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês se reúnem para fazer um churrasco, comemorando alguma coisa, ou simplesmente por uma diversão comum. Mas vamos imaginar que o churrasco está acontecendo, diversão, bebida, alegria, enfim, e chega alguém, basicamente quem promoveu o churrasco, olha no relógio e diz: é hora de acabar o churrasco. Deu a hora. Mas vamos imaginar outra situação. Vocês estão no carnaval em Salvador, divertindo-se. E chega a pessoa acima do trio e diz: gente, vamos parar. Deu a hora de encerrar. É claro que isso não vai acontecer, não é? Porque quando se trata dos gozos materiais, que eles não tenham hora para acabar, até a criatura exaurir-se. Mas vamos agora dizer que esta palestra que eu estou fazendo para vocês, eu venho a dizer que nós vamos ficar aqui umas 6 horas falando. E aí, o que vocês vão sentir? Porque provavelmente há muitas criaturas que devem estar pensando: esse homem conversa demais. E se der corda, se me der corda, conversa o dia todo. Mas a questão que nós estamos discutindo é: ocorre um incômodo. Vai ficar 6 horas falando sobre a mensagem de Jesus? Ou seja, as criaturas trocam o temporário pelo eterno, pelo essencial. Então ainda nós cronometramos Jesus. Quando a gente está envolvido em um evento religioso, aquela ansiedade, de que aquilo comece, que aquilo acabe, se começa a demorar, começa a dar uma agonia, porque a gente quer voltar para o mundo. Agora pergunte a alguém que esteja dentro de um bloco em Salvador, com Ivete Sangalo cantando, chama essa pessoa e fala: você não acha que está na hora de ir? Ela vai dizer: o quê? Hora? Não existe hora aqui. A hora para o prazer não existe. Não há cronômetro aqui. Só há nas coisas de Deus. A esta sim. Se demorar muito, fica enfadonho. Mas é um enfadonho, é uma coisa enfadonha, que quando nós estivermos perto, naqueles últimos momentos de desencarnar, nós vamos lembrar desses dias enfadonhos, desses momentos cansativos e que foram tão curtos que às vezes eu nem lembro do que foi dito. Então, é este comportamento
que muitas vezes nós temos diante das coisas espirituais. Então, na prece, vamos pedir para que Deus nos dê consciência dos reais objetivos da existência, os reais valores, o que realmente eu preciso fazer para aproveitar a minha existência. Porque a morte, esta é a única certeza. Porque eu posso, amanhã, há uma possibilidade de amanhã eu ganhar um prêmio em dinheiro, há uma possibilidade de eu ter um emprego novo e melhor. Há uma possibilidade de eu comprar um carro melhor. Pois é, possibilidades. Mas a morte, não. Ela é certa. Então repara, a criatura não quer discutir um assunto. O único assunto que é certo. A morte. Mas por que vamos falar de morte? Muda de assunto. Que assunto estranho. Tudo bem. Mas foge de algo que é da ordem da fatalidade. É um fenômeno biológico. E Joana de Ângeles vai dizer, ela faz-nos uma pergunta que nos chama para ver se a gente está realmente aproveitando a existência para se melhorar, para purificar o coração. Quando ela diz assim, o que você levaria de real neste exato momento, caso a morte lhe chegasse agora? Agora aqui. Agora aí. O que de real você levaria, caso a morte lhe chegasse exatamente agora? Essa análise nos ajuda a ver se estamos preparados. Ninguém está preparado para morrer. Talvez não possa estar preparado para enfrentar o fenômeno da morte. Mas muitos espíritos se prepararam internamente para morrer. Quer um exemplo? Uma certa vez Francisco de Assis estava capinando e Frei Leão se aproximou e disse, Pai Francisco, se a morte chegasse exatamente agora, o que o senhor faria? Ele disse, eu continuaria capinando. Ou seja, estou pronto. E aí precisamos fazer essa pergunta. Estamos nos aprontando? Dentro do possível? Estamos tendo condições de nos preparar internamente para este momento que chegará? Mas como é que se prepara para a morte? Não é se preparar para a morte. É se preparar para atravessar o portal da morte. Com recursos interiores que lhe garantirá a paz que deseja pós-morte. Está preparado? O que carregas de real que lhe garantirá felicidade após o desenlace? A autoiluminação é que nos leva a isso. Fazer com que examinemos a nós mesmos e trabalhemos as mudanças que precisamos e fortaleçamos as virtudes na caridade, no bem. E vamos abandonando essa natureza antiga que nos maltrata, que nos leva a obsessões terríveis, porque estamos sofrendo ainda os ataques obsessivos. E eu quero lembrar que os obsessores, os inimigos desencarnados, eles seguem aquele roteiro, aquela regra dos vampiros. Os vampiros só entram nas casas quando são convidados. Então, as companhias negativas que carregamos fica por conta do nosso convite mental, pelas imperfeições que carregamos, pelos pensamentos perturbadores que carregamos. Não foi à toa que neste capítulo do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração, está lá o pecado pelo pensamento. O pensamento também é ação. E tudo que daí surge gera uma reação. Por isso que Jesus nos chama a atenção para corrigir os pensamentos. Fala das verdadeiras mãos lavadas. Lembra que eu disse? De que adianta lavar fora? Se dentro há uma sombra que nos compromete. Também no Evangelho fala-nos do homem de bem. Um dos textos mais belos do Evangelho.
que um espírito, uma certa vez, me disse: nunca deixe de lê-lo, porque ele traz um norte para todo cristão seguir. O Homem de Bem. Aproveitem e leiam hoje esse texto. Assim, nós vamos entrando nesse universo interior e cuidando desse coração, né? De forma simbólica, o coração, mas é a alma que que deve entender que reencarnou com uma finalidade precípua. Qual é, Arilson? Iluminar-se. As pessoas têm o hábito de nos perguntar: qual é a minha missão? Eu falei: eu não faço ideia. Mas, se você quiser que eu lhe diga a principal missão que você tem na Terra, esta eu sei: evoluir. Tem algo mais difícil? Porque quando se trata da gente corrigir os outros, isso é fácil. Agora, quando se trata de corrigir-nos, como isso é difícil. Como sermos nossos próprios juízes. Como diz Lázaro no Evangelho, segundo o Espiritismo, no texto O Dever. Então, esse é o momento de refletirmos sobre o que nós estamos fazendo para essa pureza de coração, para vermos Deus no sentido profundo da palavra ver. Então, o que estamos realmente elaborando na nossa vida íntima para merecer essa relação profunda com Deus? Para podermos um dia dizer: já não sou eu que vivo, parafraseando Paulo de Tarso. Já não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Mas nós estamos muito longe, Arilson, de conseguir isso. Pois é, por isso que nós precisamos começar. Quem ainda não começou. E os que estão já no caminho, perseverar e não olhar para trás. Entender que estamos aqui, almas espirituais numa experiência material. E não o contrário. Vai chegar o nosso momento de partir. E é importante que, pelo menos, nós estejamos com a consciência tranquila de que passamos a vida na Terra trabalhando para o bem, modificando-se por dentro. E, através desse bem que cresce dentro, poder exalá-lo onde estivermos. Essa necessidade de evoluir nos convida a esses momentos de solidão, de avaliação, de vigilância, de oração e de trabalho no bem. Uma certa vez eu perguntei a um espírito de um franciscano que me apareceu. Eu perguntei a ele e falei: meu irmão, como é que eu faço para me aproximar mais de Jesus? Ele me disse: olha, ele costuma andar com os miseráveis do mundo, com os sofredores. Vá para perto dos sofredores. É lá que ele se encontra. Então, vamos povoar este coração de luz através do bem que fizermos. A princípio pode ser um bem porque desejamos o reino espiritual, o reino de luz. Uma certa barganha, um certo interesse, não tem problema, diz André Luiz. Continue fazendo. O dia chegará em que aquilo que é uma obrigação tornar-se-á um dever. E depois do dever, um prazer. Porque, como disse também esse espírito amigo, quem recebe o bem se beneficia, mas quem o oferta é que ganha. Então, vamos produzir o bem e entender que todos, eu estou dizendo, todos são nossos irmãos. Até aqueles que estão em situações agravantes de comportamento. Pois é, mas todos são nossos irmãos.
e responderemos acerca do mal que fizermos e do bem que deixamos de fazer. Então, para encerrar a nossa palestra, que não vai ser de 6 horas, reflitamos sobre a nossa vida interior. Rogo que um dia eu possa estar ao vivo falando com vocês, para sentir as vibrações deste grupo de oração. Desejo a vocês muita paz. Para encerrar, vou contar uma leve história verídica. Não sei se vocês conhecem um médium, um grande homem cristão, Eurípides Barçanufo, que viveu nas terras de Minas Gerais. Um médium fantástico, que poucos conhecem. Ele tinha uma humildade tão grande que ele teve um encontro com Jesus e não narrou a ninguém. Mas o espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu o sonho de Eurípides, que conta assim: Eurípides deitara e adormecera. Percebeu sair do corpo e planar às alturas. Deparou-se com um jardim belíssimo, um filete de rio passando e aquela brisa suave, o sol despontando e o céu azul como nunca. Uma paz indizível lhe tomou a alma. E quando ele visualizava aquele ambiente rico de beleza, ele vira o olhar e se depara com a figura de Jesus de Nazaré. Ele fica emocionado e disse: Jesus. Mas ele fixa o olhar, apruma o olhar e percebe que Jesus está um pouco cabisbaixo e uma grossa lágrima descendo na face. E Eurípides, de chofre, perguntou: mestre, por que está chorando? Antes mesmo que Jesus respondesse, disse: Senhor, provavelmente deve estar chorando por aqueles que ignoram a tua mensagem, por aqueles que fazem o mal, que maltratam, que ferem, que produzem o crime, a cisânia, a desordem, por aqueles que ferem as crianças, que maltratam os velhos, por aqueles que ignoram a justiça e são impiedosos com os mais fracos. Jesus enxuga a lágrima, Eurípides estanca a voz. E Jesus disse: não, Eurípides, para estes eu peço misericórdia a Deus. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, que leem o Evangelho, que pregam o Evangelho e não seguem. Muita paz.